Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Pedagogia em Ação. Estamos aguardando aqui o Instagram distribuir, para os nossos seguidores a nossa live de hoje. Aproveito para informar, que nós já colocamos essa semana informando a respeito das nossas lives que alteraram, de terça-feira para as 19 horas e as de quinta permanecem às 19 horas. Então, conforme nós informamos aqui no nosso perfil, as nossas lives agora ocorrerão todas as terças e quintas às 19 horas. Então, boa noite a todos. Vou aguardar o nosso convidado de hoje entrar, que é o Camilo Dornelas. Vou colocar aqui o assunto de hoje da nossa live, que é a importância do professor facilitador. E informo também que as nossas lives, as lives do horário da manhã, elas não vão ocorrer mais, tá, gente? Reforçando que as lives serão todas as terças e quinta às 19 horas, tá? Então sejam muito bem-vindos aqui ao Pedagogia em Ação. Uma ótima noite a todos. Tenho certeza que hoje será mais uma noite de conhecimento, mais uma noite de interação entre os seguidores, entre o nosso entrevistado. Será ótimo. Sejam muito bem-vindos. Vou colocar aqui a importância do professor facilitador, para quem estiver entrando já saber do que se trata, certo? Boa noite a todos. Vou voltar a informar para o pessoal que está entrando agora que as nossas lives hoje alteraram a partir do mês de novembro para as 19 horas e elas ocorrerão todas as terças e quintas, tá? Então, as lives que aconteciam às 10 e 7 da manhã, elas foram transferidas para o horário das 19 horas. Então, coloquem na agenda, não se esqueçam, porque em novembro nós temos muitas novidades e muitos convidados para colaborarem aqui com a gente, contribuírem com o seu conhecimento dentro do nosso perfil. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então anotem na agenda, não esqueçam. Estou aguardando o nosso convidado de hoje, que é o Camilo Dornelas, para a gente dar início à nossa live de hoje. Acho que o Camilo está entrando aqui. Vou ver se eu consigo adicionar ele. Vamos ver se ele entra. Olá, Camilo, boa noite. Boa noite, Carol, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que ótimo. Eu tô com retorno. Tá com retorno? Deixa eu ver se eu tirar o meu fone. Pera. Melhorou? Eu acho que sim. Deixa eu aumentar Sim, só. agora sim. Aumentei o volume. Você consegue me ouvir bem? Sim, estou ouvindo muito bem. Tá, eu consigo te escutar bem também, consigo te ver bem também. Pessoal, se vocês Ótimo. estiverem nos escutando bem, nos vendo bem, façam um sinalzinho aí de positivo para a gente dar prosseguimento aqui com a nossa live. Camilo, boa noite. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar fazendo parte aqui do nosso perfil do Pedagogia em Ação. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vou falar para todos Sim, vocês. Carol. Vou Muito contar obrigado para também, é vocês. uma honra e um prazer. Ai, que bom, ficamos muito felizes. Eu vou falar um pouco da sua trajetória,
fazer uma breve apresentação sua para o pessoal, para as pessoas poderem lhe conhecer um pouco melhor. Depois eu lhe passo a palavra para você contar um pouco para a gente a sua experiência dentro do campo de educação, tá? Então, o Tá bom. Camilo, ele é advogado, mestre em segurança e defesa pela Escola de Guerra Naval, professor de criminologia e segurança pública, palestrante e desenvolvedor de equipes, que eu tive a honra e o prazer de trabalhar durante 2 anos e meio na Academia de Polícia do Rio de Janeiro, que foi ótimo e foi um aprendizado enorme. Então, é uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco, contribuindo com todo o seu conhecimento. Então, seja muito bem-vindo. E agora eu peço para que você conte um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Bom, se a gente falar um pouco da nossa trajetória profissional, ela tem, assim, sempre uma linha, né, bem tênue com a nossa trajetória pessoal, né? Eu começo profissionalmente aos 12 anos de idade, como DJ, né? Eu gosto muito de música, sempre gostei, né? Aliás, a pessoa que não gosta de música dizem que não é muito boa gente, mas Não é? então, se você gosta de música, certamente você será uma pessoa pelo menos abençoada, né? Porque a música tem o poder de nos levar para Imaginar. lugares que a gente, né? Imaginar, né? Pelo menos isso. E eu, daquela época, eu comecei a fazer essas festas, enfim, aqui na Tijuca, onde eu morava, e conhecia muitas pessoas, tal, e sempre muito bem orientado, né? Eu tive duas professoras, né? A minha mãe era professora do Colégio Pedro II, de História Geral, muitos anos, ali no centro da cidade, na Camerino, e a minha avó, que sempre também esteve muito presente na minha vida, era uma pessoa que foi diretora de colégio, foi professora. Naquela época, as professoras sempre davam aulas de quase tudo, né? Geografia, história, matemática, português. Então, principalmente para os ensinos, né, do primeiro momento, né, de ensino até o ensino médio, né, que hoje é o ensino médio. Antigamente era ginásio, né? Bom, Isso. e a partir daí eu começo a trabalhar, estudo e me formo em Direito, né, em 1985, e posteriormente a isso, ao mesmo tempo, eu fui fazendo uma série de concursos, né, também advoguei durante algum tempo, mas o objetivo também era fazer um concurso, e nesse momento, um dos primeiros concursos que apareceram naquele tempo foi o concurso da Polícia Civil do Rio, e eu me inscrevi e obtive sucesso, né? Não tive uma classificação das primeiras turmas, mas consegui êxito no concurso, e em seguida, em 86, né, finalzinho de 86, eu iniciei a Academia de Polícia Civil, e durante 30 anos eu permaneci, né, vindo me aposentar em 2016, né, nessa trajetória. Então eu iniciei como detetive, né, era o cargo à época, né, e depois, em seguida, quando houve a mudança, né, dos cargos, enfim, tornei-me inspetor de polícia, e já ao final, restando 5 anos para eu terminar, eu fui ao último cargo, que é o cargo de comissário de polícia, que você precisa, além de ter uma carga, você também tem uma carga, enfim, se inscrever em cursos, enfim. E essa titulação vem também com uma série de outras ações dentro da carreira. E foi assim a minha vida profissional, né? Além de toda a dinâmica na área de eventos, né? Eu me tornei par e passo um profissional também da área de eventos, né? Quando eu disse que eu comecei a carreira como disc jockey, né, DJ, passei até por rádios, né? Por exemplo, a rádio Antena 1, a rádio Ativa FM em Teresópolis, e nessas andanças, né? Eu me apaixonei pela a parte de eventos, e acabei indo trabalhar com eventos já, né, na polícia. A gente sempre tem um trabalho, vamos dizer assim, paralelo, né, e que seja um Conjunto. trabalho bacana,
eu fui e aí comecei a me preparar. E diante de alguns trabalhos, eu também trilhei esse caminho dentro dos eventos. Muito legal. Os grandes eventos, né? Muito bacana. Exatamente. E muito interessante a sua trajetória, né? Começando como DJ, né? E depois trabalhando em grandes eventos, né? Onde você também acabava tendo uma ligação com o DJ também, né? Na questão de contratação, aquela coisa toda de como o funcionamento da parte de segurança também do evento. Muito legal. Exatamente, exatamente. Aí, dentro dessa perspectiva, eu aliei, né, a minha ideia profissional, né, de segurança, e aí trilhei o caminho dessa parte de evento, mas ao longo do tempo, né, dessa minha carreira, eu fui buscando outros interesses e sempre me vinha uma pergunta, né, que eu vejo que é a pergunta do educador e a pergunta de quem está ouvindo o educador, né? Como é que é isso? Como é que isso acontece? O porquê? Essa é a grande questão, né? E esse porquê foi o que me motivou a me tornar um profissional da área de educação, né? Estudei também para isso e acabei me tornando professor de criminologia da Academia de Polícia Civil e também da Academia da Polícia Militar durante um ano, pelo menos um ano, uma turma muito boa. E também diversos cursos, por exemplo, o curso preparatório Glioche, né, que é um curso muito conhecido no Rio de Janeiro, que prepara para Preparatório de carreiras concursos. jurídicas, né, carreira policial. Eu sou professor de criminologia. Sempre o Glioche diz que eu sou, minha cadeira é cativa lá. Mas a gente precisa se preparar, né? Sempre. Claro, com certeza. Muito legal. É, De vez em quando tá travando um pouquinho, Camilo, mas a gente continua Não aqui sei. conversando. Muito legal, realmente o curso do Glioche, ele é um curso preparatório totalmente voltado para a parte jurídica, né? E muito bem falado realmente aqui no Rio de Janeiro. É uma referência, né? Uma Referência, referência. exatamente. E contando um pouco, né, entrando um pouco no nosso tema de hoje, né, que é a importância do professor facilitador, quando você entrava em sala de aula, né, o que seria para você um professor facilitador? O que seria um professor facilitador? Olha, Carolina, essa pergunta é uma pergunta que eu preciso voltar um ponto, né, para a gente poder entender exatamente o que eu percebo hoje na educação, né? Eu continuo ministrando aulas, né, ministrando cursos. Por exemplo, agora mesmo nós estamos com um curso que chama-se Planejamento e Gestão de Riscos e Crises, né? Agora, quando você monta um curso, né, e você dá um nome a um curso, por exemplo, né, isso tem toda uma história, né? Então, por exemplo, por que eu não escrevi gestão e planejamento e não escrevi crises e riscos? Porque, obviamente, o planejar vem antes do gerir e a análise dos riscos vem antes da situação de crise. Então, Uhum. tudo isso tem um entendimento. Quer dizer, a partir do momento que você começa a entender como as coisas acontecem, né, como os porquês, o porquê que é assim, você começa a se questionar. Então, por exemplo, o que me motivou, por exemplo, a entrar na área da criminologia na Academia de Polícia Civil? Era exatamente um vazio, né, um gap, Uhum. entre aquilo que se estudava e aquilo que se realizava. Como as duas faces, né, da moeda iriam se encontrar? De que forma um profissional de segurança pública poderia entender da teoria e, ao mesmo tempo, se utilizar daquela teoria na sua prática rotineira? Essa sempre foi a minha grande questão. Desde os anos de 80, quando eu entrei, eu não via essa liga, eu não sabia identificar. Uhum. Ou porque os meus professores, que eram excelentes, né, eu não tive atenção devida, ou porque eu não consegui pesquisar.
E aí que está o grande X da questão, né? A minha virada, né, em termos metodológicos, vem a partir desse olhar. Porque o que é hoje o professor? O professor é aquele que ensina ou aquele que aponta? Essa é a grande dificuldade. Quer dizer, se nós pensarmos nos grandes educadores, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e uma série de outros professores que vieram durante tantos anos no Brasil, essa virada metodológica se faz necessário, uma vez que o aluno, quando ele chega num nível acadêmico, por exemplo, de mestrado, doutorado, até mesmo de pós-graduação, há uma virada em relação aos anos, né, de ensino fundamental, ensino médio e até mesmo o início da universidade, quando ele começa a ser mais, vamos dizer assim, instado a buscar o conhecimento através da pesquisa. Coisa que não é muito discutida no ensino fundamental, no ensino médio. Quer dizer, no ensino fundamental, no ensino médio, você precisa mais estudar, porque você precisa passar, vamos dizer assim, ou buscar aquele título que você precisa para sobreviver na sua carreira. Isso Quando que você acaba chega sendo na universidade, certificada, né? exatamente, quando você chega na universidade e se depara com a pesquisa, você leva um susto, né? Então, o que é pesquisa? É uma investigação, né? A pesquisa é uma investigação. Quando você vai investigar algo, quando você quer conhecer de algo, o que você faz? Você vai investigar. E aí que está o problema. Eu sempre percebia nas instituições policiais que não havia esse liame subjetivo, né? Essa ligação entre a teoria, que nos explica e nos dá o caminho, e a prática, que é exatamente essa consecução entre a teoria e o objetivo de fazer. Então, o policial, de certa forma, ele necessitava entender das razões, por exemplo, do criminoso. Por quais razões houve aquele crime? Por quais razões aquela pessoa entrou para o universo do crime, do universo criminal? Tem que haver um porquê. E é essa pergunta que o policial, na sua área de investigação, de pesquisa, precisa perquirir, precisa perguntar. Quando eu comecei a entender exatamente isso, eu tive essa virada metodológica de aplicar todo o ensino da criminologia, que é o estudo do crime, o estudo do criminoso e o estudo dos cenários em que ele está inserido, a partir desse olhar prático teórico ou teórico prático. Porque não faz sentido você estudar sem que haja uma aplicabilidade no mundo fático, por exemplo, neste caso, da polícia. Então é super importante que essa pesquisa esteja acompanhada de uma objetividade, porque senão fica um estudo pelo estudo. E aí foi essa minha virada metodológica, quando eu comecei de forma autodidata a comprar livros, a me interessar pelo tema e me preparei, obviamente. Depois eu fiz uma pós-graduação na Cândido Mendes, né, de Direito Penal e Criminologia, que me propiciou, né, de certa forma, adentrar nesse universo. E aí sim, com a prática, com a teoria, me especializar, estudar, e busquei isso durante 10 anos. Eu iniciei em 2006 essa minha carreira através de um curso que foi feito na Academia de Polícia Civil, que foi ministrado por professores da Universidade Federal Fluminense, pela Ana Paula Miranda, Jaqueline Muniz, uma série de professores que são antropólogos, e isso, inclusive, me deu uma nova visão, né, de estudo, de pesquisa, e eu logo em seguida me candidato ao curso de pós-graduação na UF sobre segurança pública e justiça criminal. Bom, aí acabei entendendo exatamente qual era o papel do professor. E nesse cenário, eu faço exatamente essa mudança, né? Esse novo olhar de levar os alunos não só a buscar o estudo da criminologia, mas também entender por quais razões as pessoas cometem crimes. Então, se são as mais diversas, não só pelo viés sociológico, mas também não só pelo viés antropológico ou pelo viés
psicológico. Então, se pensarmos que o homem é o biopsicossocial, nesse triunvirato estariam elencados, pelo menos, alguns dos exemplos dessa atividade. Então, a partir desse momento, para responder a sua pergunta, eu percebo que o professor ele é mais do que um professor, ele facilita o acesso à informação. Quer dizer, a virada do século, né? A gente sai do século passado para o século atual, a internet se moderniza cada vez mais, os cenários de busca cada vez melhores, as universidades e as bibliotecas cada vez mais acessíveis a todos. Hoje você consegue baixar um livro, de repente, de um autor muito interessante, famoso, ou até mesmo por um preço mais bacana. Você consegue também ter um livro, mas também você tem dissertações de mestrado, teses de doutorado, você tem papers, você tem uma série de elementos que você pode fazer a sua pesquisa. E é exatamente essa questão. O professor ele passa a ser um facilitador, porque ele vai mostrar esse universo. Ele não vai só ter o conceito para ele dizer, olha, o que você tem que estudar é isso. Não, você tem que estudar isso, mas você tem isso aqui de ideias em que você pode pesquisar. E ser um ser crítico, não, obviamente, um ser que consome uma única fonte de informação, mas um ser de pensar. E aí também eu começo a dizer para os alunos, olha, eu penso dessa forma, e eu estou vendo sobre essa perspectiva. O que você acha? Qual é o seu entendimento sobre isso? E passo a não mais dizer, você tem que pensar assim, você tem que ler isso. Não, você pode ler isso, você pode ler aquilo, e você pode pensar dessa forma. Mas o que você acha? O que te parece isso? Essa é uma mudança, né? Obviamente, a gente não está falando de ensino fundamental, ensino médio, né? Colégios tradicionais, né? A gente está falando de um ser analítico, uma pessoa que analisa tudo e pesquisa muito, né? Então, penso que facilitador é um pouco mais até do que o professor, no sentido de que ele não aponta uma solução, ele tem possibilidades em que você pode, por esponte própria, né, o próprio aluno, a pessoa que está sob esse estudo, buscar essas informações. Excelente. E assim, e vendo por esse lado, né, do professor facilitador, que aí, com a sua fala, a gente observa que ele deixa de ser o detentor do saber, né, e ele passa, assim, a dar possibilidades para aquele aluno, né, onde ele mostra que ele tem um conhecimento, mas que ele não é aquele detentor de todos os saberes, né? Porque muitas pessoas têm aquele olhar de que o professor tem que saber tudo. Imagina, não tem condições, né? Então, assim, olhando por esse lado, o que a gente poderia falar da diferença entre o professor facilitador e o professor tradicional? É uma pergunta relativamente fácil, né? Do ponto de vista em que você precisa dar ao aluno as condições necessárias para que ele possa pesquisar. E às vezes, talvez essa forma, né, de nós entendermos como as relações profissionais elas acontecem a posteriori, né, talvez tenha sido reflexo, né, ou talvez sim ou não, daquilo que não foi buscado, né? Por exemplo, o nosso cérebro, né? Se nós pensarmos que o nosso cérebro ele consegue atingir de toda a magnitude dele, até pelo menos 10% do que ele poderia, é porque em algum momento você não conseguiu ativar essa região. Por exemplo, as pessoas que são serial killers, né, os que matam por série, eles trabalham nessa região, né, do córtex. E há estudos que apontam, né, diversos estudos, inclusive de universidades muito interessantes, como Oxford, na Inglaterra, Universidade Yale, nos Estados Unidos, em que os serial killers eles têm um nível de racionalidade, e em alguns momentos, muito maiores até do que os nossos, né? E sempre a tendência é dizer que fulano é maluco, aquele assassino é maluco, mas quando, na verdade, não é esse olhar. Ou seja, nós
por falta de uma orientação, por falta até mesmo de um adormecimento do cérebro. É o que eu vou dizer. O cérebro, às vezes, nosso fica adormecido, né? Até para a gente criar um processo decisório, né? Se você acordou hoje de manhã, você diz assim, hoje vai chover, não vai chover, levo o guarda-chuva, não levo o guarda-chuva, como é que eu faço? Você, eu vou ver. Esse vou ver é a falta do seu condicionamento cerebral desse entendimento. Então, hoje em dia, é muito maior o professor, ou muito melhor, ele dar condições desse movimento cerebral não congelar e simplesmente estar mais ativado, do que você receber informações e dizer assim, ótimo, ok, cumpriu a função. Mas você não ativou esses sistemas em que você vai ter que tomar decisões, em que você vai ter que pesquisar, em que você vai ter que correr atrás da informação e não somente recebê-la. E quando você recebe, aquilo sedimenta em você, mas aquilo não tem um efeito, né? Vamos dizer assim, de certa forma, mais proativo, né? Ou ativo, nesse sentido de você buscar a informação. Então, o professor facilitador, ele difere, ao meu ver, tá, na minha perspectiva, obviamente, do professor tradicional, porque o professor tradicional trabalha numa região, ele tem um material a cumprir, ele tem um livro a seguir, ele tem uma disposição que ele precisa cumprir tantas cargas horárias. Se, porventura, naquele dia nós tivermos que discutir sobre a eleição dos Estados Unidos, talvez, ou sobre a eleição dos prefeitos aqui no Rio, a perspectiva sairá um pouco daquela metodologia que já está traçada pelo calendário. Mas em termos geopolíticos, em termos sociais, ambientais, psicológicos e de relacionamento, né, social, pode ter mais efeito do que meramente um estudo pragmático. Então, penso eu que, de certa forma, essa nova perspectiva de se observar e de se entender o facilitador da informação, mas não é o detentor de uma informação pré-organizada, pré-ordenada, pré-feita, mas sim de algo que você começa, mas você tem um campo enorme de discussão, que é exatamente essa discussão que vai te ligar, né, nesses novos sistemas cerebrais que estão adormecidos, porque a informação já está pronta, aquele é o modelo que você já conhece, e aquele modelo que você já conhece não lhe faz esforço nenhum naquele momento. Talvez no momento da prova, talvez no momento de uma preparação para um concurso, talvez no momento em que você se predispõe. Mas quando você começa a facilitar e provocar o aluno a buscar o conhecimento, a pesquisar o conhecimento, obviamente em fontes seguras, né? Você pode disponibilizar essas fontes e dizer, você agora precisa buscar essa informação. Então, penso eu que é uma diferença que não é tão grave do ponto de vista de quem é professor, quem é facilitador, não é grave isso, mas é uma perspectiva diferente, é um olhar diferente. E aí a gente vai para o campo mais prático e começa a perceber como isso faz sentido, né? De que forma eu começo a dizer que eu tenho um olhar um pouco mais apurado em face disso. Certo, muito bom. E fontes seguras são sempre muito bem-vindas, né? Porque é importante a gente Sempre. citar sobre isso, né? E, Camilo, tem uma pergunta aqui. O professor facilitador seria o mediador do processo de ensino e de aprendizagem? Penso eu que sim, penso eu que sim. O professor facilitador é exatamente essa pessoa que vai buscar a informação primária e disponibilizar diversas possibilidades dentro daquele sistema. Imaginemos que fosse um sistema de matemática, né? Então você tem uma série de fatores combinatórios, né? Ou um sistema histórico, então história geral, história de uma certa região do país, ou a história de uma certa região do planeta. De qualquer forma, você vai buscar elementos que possam efetivamente te dar embasamento, mas possibilidades de você ter outras histórias e outras dinâmicas que não aquela originária. Então, em algum momento, você vai perquirir, por exemplo, o estudo da filosofia, né?
Eu tive, durante 2008, 2007, 2008, eu fiz uma pós-graduação em filosofia do romantismo alemão. Olha só. Então, assim, Nossa. por que que eu fui estudar o romantismo alemão? Porque eu me interessei muito pela filosofia e acabei entrando na esfera do Nietzsche, na esfera do Hegel, na esfera de Spinoza, uma série de filósofos que têm vieses muito interessantes sobre esse aspecto. Obviamente, as possibilidades de você ter essa informação cabe também ao aluno a perspectiva de buscar e cada vez mais entrar dentro desse universo e se apropriar desse universo, sem preconceitos, sem histórias preconcebidas, sob o ponto de vista de que você, cada vez mais fundo, você vai entendendo, né? Alguém me disse uma vez, mas você vai estudar Nietzsche? Eu falei, não, eu não pretendo aprofundar sobre Nietzsche, não, porque senão você vai ficar doido, né? Assim, mas talvez essa doideira que eu queira um momento entender para poder relativizar com as questões sociais, socioambientais, né? Aham. Exatamente. Então, penso que esse processo de aprendizado, ele tem esse duplo, essa dupla mão, né? No sentido que o professor também tem que estar muito aberto, né? Porque às vezes o que eu falo, né? Digo assim, fulano, vamos pesquisar esse assunto? Ah, ok. Aí ele vem assim, professor, o senhor sabia que o pessoal da OMS, quando está próximo da Copa do Mundo ou dos Jogos Olímpicos, eles costumam verificar ambientes de metrô em que possíveis bactérias possam surgir por conta desse afluxo de pessoas que vêm do mundo todo para grandes competições, né? Como é o caso dos mega eventos, que são Olimpíadas e Copa do Mundo. E eu disse, é verdade, eu não sabia, é verdade isso? Vou pesquisar. Então a primeira coisa que eu absorvi a informação, mas eu disse assim, gente, eu tenho que pesquisar sobre isso, porque isso é muito importante, sob o ponto de vista que nós estamos vivendo uma pandemia e que os eventos estão por aí, os grandes eventos estão cada vez mais próximos, e o mega evento dos Jogos Olímpicos acontecerá, se tudo der certo, em julho do ano que vem. Então, isso me despertou. Eu falei, caramba, eu não sabia disso, eu tenho que buscar essa informação. É isso, exatamente essa combinação que faz com que nós busquemos fontes seguras, como eu disse no início, né? E a internet está cheia de papers, você tem o Google Academics, você tem livrarias em que você pode buscar, né, livros e você, inclusive, tem locais em que você tem dissertações, né, de mestrado, tese de doutorado, em que você também pode ler e se abastecer desse conhecimento e buscar bibliografias. Então, eu vejo que esse universo do aprendizado, né, do ensino-aprendizagem, é exatamente nessa perspectiva, tá? De que nós precisamos sempre evoluir, precisamos sempre buscar informações, né? Agora mesmo, né, a gente tem uma criminologia nova, né, que é a criminologia feminista, a criminologia verde, a criminologia ambiental. Então, a gente tem uma série de mudanças, né, que não só a criminologia, por exemplo, positivista ou clássica dos anos 30, os anos 1870, os anos 30, o crime do colarinho branco, né, quando nasce nos Estados Unidos. Então, a gente começa a estudar e vê que essa perspectiva é muito interessante. Ah, sem dúvida. E quanto mais a gente estuda, né, mais a gente ganha conhecimento e acaba também a gente descobrindo novos caminhos, né? Isso que é mais interessante. E o que você falou também com relação ao aluno trazer uma informação nova, são trocas, né, de saberes e de conhecimento que ambas as partes ali estão ganhando com essa troca e com esse conhecimento. Né? Às vezes, fora da sua matéria, do seu conteúdo, mas não significa que não seja uma informação importante, que não seja uma informação que vá contribuir também, né, com o conhecimento. Isso que eu acho muito interessante. E assim, dentro da sala de aula, Camilo, como que assim um professor facilitador ele pode trabalhar as técnicas de ensino dentro da sala de aula como um professor facilitador, não sendo tão tradicional, né, com aquela questão de cronograma,
de livro, de quadro. Nesse olhar de professor facilitador, né, quais as técnicas você costuma aplicar nas suas aulas? Isso é muito interessante, né? Porque se nós olharmos para as escolas tradicionais, né, ou até mesmo aquelas escolas que têm esse conhecimento, vamos dizer assim, são chamadas de escolas mais modernas, eu diria até pós-modernas, né, contemporâneas, elas costumam ter uma linguagem moderna, pós-moderna, mas ao mesmo tempo a sua metodologia continua aquela metodologia um pouco raiz, né? Aquela metodologia que não quer mudar. Então, obviamente, hoje a gente está num mundo, né, Carol, globalizado, em que tudo é muito fácil, todas as questões são muito fáceis, você tem acesso à internet a todo momento, né? Por exemplo, já há universidades, eu estive recentemente, não recentemente, mas uns 2 anos atrás, uma universidade do interior de Minas Gerais, em Lavras, né, em que existe uma sala de aula em que os alunos eles não ficam posicionados de frente para o professor, eles estão num círculo e esse círculo sobe, né? Então quem está embaixo olha de uma perspectiva, quem está no médio olha de outra, quem está mais acima tem outra perspectiva. E é sobre esse ponto que eu queria falar. Qual é a sua perspectiva? De onde você está olhando? Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, se você estiver me assistindo aí, você pergunta para você mesmo assim, qual foi o último livro que você leu? Aí você vai dizer, eu li isso, li aquilo, li aquilo. Ah, aí eu vou perguntar assim, você dialogou com o autor? A pessoa vai dizer assim, dialoguei com o autor? Sim. Você perguntou para ele onde ele viveu? Que momento ele escreveu aquele livro? Sobre quais aspectos sociais, socioambientais, psicológicos ele estava sofrendo e ele estava vivendo naquele momento? Ele estava casado, estava solteiro, estava morando sozinho? Quais foram as influências que fizeram com que aquele autor escrevesse? Pois bem, isso eu aprendi, né? Eu também nunca ninguém me ensinou isso, mas eu aprendi a pensar como eu posso dialogar com o autor, seja ele quais autores forem, qual matéria ele está escrevendo, ministrando, enfim. Então, se eu tenho uma perspectiva de entendimento sobre um livro, sobre um autor de um livro, eu preciso saber exatamente como eu vou buscar essa informação, de que fonte eu vou buscar, porque às vezes as influências podem ser influências que nos levem a decisões talvez não muito convencionais, ou decisões que não sejam, vamos dizer assim, alicerçadas em bases sólidas. Então é preciso, em primeiro lugar, ter essa consciência, né? Depois eu penso também que hoje a sala de aula, o aluno ele pergunta demais. Ele quer saber demais, ele quer ter informação. Talvez porque ele já foi lá atrás, olhou no celular ou pesquisou alguma coisa, ele quer provar se o professor é inteligente mesmo, se o professor sabe do que ele está dizendo. Tem aluno para tudo, né? E é bom, mas é bom que isso aconteça, porque quanto mais o diálogo acontece, melhor. Por exemplo, eu me lembro que no início das minhas aulas na polícia, eu sempre fui uma pessoa assim no início, né? Agora não, agora nunca mais. Reativo, porque eu sempre fui forjado a dar aquele discurso, né? O discurso é esse, a gente tem que fazer isso e tem que ser assim. Mas por quê? Não, porque tem que ser assim. É aquela história do filho com o pai, né? Papai, eu posso ali? Não, mas não por quê? Não, porque eu estou mandando. Mas nunca se explica o porquê. Hoje você não pode mais. Hoje, eu digo hoje há algum tempo, né? Você precisa dialogar. E aí eu descobri uma coisa em sala de aula, né? Alguém diz assim, professor, eu discordo do senhor. Aí eu ficava assim, discorda como? Você não sabe, você nunca leu, você não estudou, eu que estou te dando aula. Nunca falei isso, não é bem assim. Mas eu pensava assim. Depois de algum tempo, eu fui pensando assim, sabe que essa pessoa tem razão? Eu não vou mais usar essa palavra discordar, né? Eu dizia para ele, né? Eu dizia assim, você tem razão. Aí eu saía do pedestal e ia lá ao encontro dele. E ficava do lado dele e olhava para como se eu estivesse lá no pedestal. Eu disse, verdade. Sabe que você tem razão? Do seu lugar onde você está olhando para mim, a sua perspectiva é diferente da minha. Aí ele olhava para mim e disse assim, mas como assim? Pois é, eu não discordo de você,
porque você está olhando sobre uma outra perspectiva. Imaginemos fulano de tal. Se nós estivéssemos olhando uma cena de crime, eu e você de um lado, eu de outro, eu perceberia coisas que talvez você não percebesse. E, ao mesmo tempo, você perceberia coisas que eu não perceberia se estivesse em posições, vamos dizer assim, não antagônicas, mas posições quase que próximas. Por quê? Porque a sua perspectiva é diferente da minha. As influências são diferentes das minhas. O seu olhar é diferente do meu. Por exemplo, se fosse agora, eu tenho óculos, você não tem. E isso torna as questões um pouco mais diferentes. Então, você não está totalmente errado. Pelo contrário, se você perceber que o seu olhar é um pouco diferente do meu porque a sua perspectiva é outra, talvez você não discorde de ninguém. Né? Não tem um problema com discordância nenhum, não é esse o problema. Tá? Até acho interessante que haja sempre o debate, a discordância, mas dentro de uma sala de aula, não é esse o cenário que, na minha concepção, deve prevalecer. E sim a perspectiva de observação. Se eu sou um ser analítico e eu estou analisando de uma perspectiva X, Y, Z, e ele analisa de outra, porque ele é um jovem, ele entrou na carreira agora, talvez ele não conheça das questões de policiais, né? No caso, eu estava me referindo aos alunos da academia, mas, de certa maneira, essa perspectiva sempre está voltada a uma construção de raciocínio. Existe uma construção no saber que liga ao raciocínio. E o processo decisório, a tomada de decisão, que hoje se fala muito, até nos jogos de futebol os comentaristas falam sobre isso, né? As perspectivas que as pessoas têm com relação à tomada de decisão num jogo, se o cara vai para frente, se vai para trás. Dessa forma também é a profissão. Em algum momento você precisa criar esse processo de decisório, essa construção de raciocínio. Então, a sala de aula hoje, para mim, tem a ver com essa construção de cenários, essa construção de decisão, essa construção de possibilidades em que o aluno, por si só, vai ter a ferramenta, mas ele vai precisar fazer um esforço para, ao final, saber lidar com uma situação de crise, com uma situação de risco, porque na perspectiva profissional desses alunos, eles terão que lidar com essas questões via de regra, nesse cenário. Mas em outros cenários, qualquer profissão, você precisará construir raciocínios, você precisará construir pontes, você precisará construir processos decisórios que vão levar você a uma decisão coerente, pelo menos. Não digo a melhor nem a certa, mas uma decisão coerente, que seja aquela daquele momento. Sim. E não entregar, né, tudo de mão beijada, digamos assim, né, ao aluno, né? Ele precisa ter aquela curiosidade, né? A pesquisa, isso realmente faz toda a diferença. Até porque no decorrer da vida dele, nada vai ser entregue de mão beijada, né? Não, não. Você vai ter que buscar o seu espaço, você vai ter que criar. Como eu disse, né, eu quis ser um professor, eu fui buscar condições para isso e me preparei para isso. Isso não quer dizer que você não tem que se preparar, né? Eu vejo muita gente, porque fulano é assim, ciclano. Não, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa pesquisar. E foi através desse despertamento de pesquisa, eu vi esse mundo ensino diferente. Eu comecei a olhar de forma diferente esse universo da pesquisa, né? Por essa perspectiva de que você precisa buscar a informação, você tem uma informação primária, mas você precisa buscar outras informações, terciária, enfim, secundária, né? E dessa perspectiva você precisa trilhar outros caminhos até que você tenha uma formação do seu entendimento, né? E aí você pode dizer, olha, a solução pode ser essa, a solução pode ser aquela, mas eu fico mais com essa perspectiva aqui, por isso, embasado nisso. É dessa forma que a gente pensa, né? Com certeza. E assim, olhando agora para o lado da avaliação, né?
O professor facilitador, como que ele trabalha a avaliação com os seus alunos? Tem alguém até que o Rode Piloto, né? Como diz o É, nome Cortella, né? A vaca não dá leite, tem que ir lá e tirar isso aí. Perfeita, perfeita comparação colocação aí, e perfeita. citando professor assim de alto gabarito, né? Você me perguntou sobre avaliação, né? É a questão da Então, a avaliação avaliação. também, ela não obedece métodos tradicionais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha turma agora. Estou com uma turma de 20, né? No primeiro dia tinham 25, no segundo dia 22, no terceiro 20. E aí eu dei uma enxurrada, né, de filmes para ver, comparações para fazer, análises para fazer. E aí eu sempre vi as pessoas, mas como é que faz isso? Como é que busca isso? Como é que eu não sei o que? Eu digo, vai, se vira. Eu vou te dar a fórmula é essa. E aí você tinha outras pessoas assim, professor, eu vi o filme, olha, o filme disse isso para mim, falou assim para mim, eu comparei com isso, eu peguei isso na perspectiva dos eventos, gente, como é que é legal. Aí eu disse, pô, essa pessoa, ela está afim de fazer e de se tornar um profissional com esse elemento analítico. Então, a aprendizagem e a avaliação não está calcada na conta matemática. 2 mais 2 igual a 4. 5 mais 5 igual a 10. Quem tira 10 talvez seja tão igual de quem tira um. Depende da perspectiva. Porque quem tira 10 pode ser robotizado e mecanizado. Isso não quer dizer que quem tira um não tem uma perspectiva tão interessante quanto quem tira 10. Porque o formato, hoje em dia, você é forjado, né? Você é formado a buscar o Está 10 e travando. não o entendimento. Acho que o Camilo caiu. Vou aguardar ele retornar para a gente dar continuidade aqui à nossa live. Teve uma intercorrência aí na conexão, mas coisas do ao vivo acontecem, né? Vamos ver se ele consegue reconectar para a gente dar continuidade à nossa live, que já estava se direcionando para o final, né? Já estamos. Torne. Ver se eu consigo. Deixa eu ver se. Vamos ver se eu consigo agora que ele permaneça. Está reconectando. Uma
estão conseguindo colocar aqui um recadinho. Vocês estão me ouvindo? Faz um sinalzinho assim de positivo, que eu acho que o Camilo caiu e ele não está conseguindo reconectar. Mas, de qualquer forma, o assunto estava tão interessante que, se for o caso, a gente não conseguir, deixa eu ver se eu consigo agora. Oi, Carol. Caiu. Eu Hoje tive... é ao vivo, tá né? chovendo aberto, ó, onde eu estou. Ah, entendi. Acontece. Geralmente, quando a gente está no ao vivo, né? Imprevistos assim acontecem. Não, Não tem tá jeito. chovendo muito, eu acho que deu uma instabilidade aí de conexão. Durante toda a live, ela estava realmente oscilando bastante. E aí, quando a gente já estava se direcionando para o finalzinho, realmente caiu. Como a gente tem pouquinho tempo agora, né? Menos de 5 minutos, a gente Sim, vai se direcionando para o final. Vou te fazer a minha última pergunta. tá bom. E se for o caso, não tem problema. Você aceitando o convite, a gente te convida mais uma vez para estar aqui conversando e encerrando esse assunto, que a live estava tão maravilhosa, o pessoal estava gostando tanto de te ouvir. Então, para a gente encerrar a live de hoje, né, eu te pergunto como o professor facilitador ele pode equilibrar entre o protagonismo dele e do aluno. Cara, que pergunta difícil essa. Mas eu vou responder assim, bem simples, né? Penso eu que é uma fórmula muito simples, né? Em que o professor, né, e o aluno precisam estar muito conectados, né? Hoje o professor e o professor facilitador, né, ele precisa ter boas sacadas, né? Saber contextualizar muito bem o seu assunto, trabalhar sobre aspectos humanitários, né, sobre aspectos ambientais. Hoje, toda essa agenda humanitária, ambiental, essa perspectiva de relacionamento, relacional, é muito importante, porque muitas das vezes esse aluno vai para a sala de aula com uma série de problemas e preocupações que o atrapalha, às vezes, no momento de aprendizagem, né? Então, é preciso que o professor, apesar do professor também ter seus problemas, suas dificuldades, enfim, tem uma série de questões que são hoje alavancas, inclusive, para o desenvolvimento, inclusive, de uma nação, né? É preciso que a gente tenha hoje a educação como sendo uma educação, não uma educação por si só, mas sim uma educação que nos leve a um direcionamento de nação como uma nação forte. Então, penso eu que esse protagonismo precisa muito bem ser equilibrado, né? Essas duas faces, né, da moeda precisam se falar bem, precisa ter um ambiente sadio em sala de aula. Sala de aula, às vezes, é muito difícil você falar do ponto de vista dos colégios estaduais, municipais, os colégios públicos hoje em dia. Os professores têm uma missão muito difícil, porque muitas das vezes esse aluno chega em sala de aula com muitos problemas, com muitas dificuldades, e que não é fácil se concentrar para aprender. E também o professor chega com muita dificuldade em lugares assim, muitas das vezes inóspitos, em lugares em que há dificuldade, exatamente, dificuldade de locomoção. Então, há que se ter um olhar muito generoso, né, para ambas as partes, não só o professor, mas também o aluno, né? Mas isso também não quer dizer que em lugares mais abastados, em colégios mais com pessoas de classe mais elevada, esses fatores não acontecem. Acontecem porque acontecem, né? Hoje o problema social ele abrange toda a sociedade, seja ela em que nível for, se é que podemos dizer assim, né? Mas, de qualquer forma, pessoas que têm maior esclarecimento ou tiveram melhores oportunidades deveriam, em tese, né, desenvolver qualidades e habilidades relacionais, né, socioambientais,
talvez, do que pessoas que não tiveram tantas oportunidades, né? Isso não é uma conta fácil de dizer, nem é assim tão 2 mais 2 igual a 4, não é. Mas, em tese, né, ou pelo menos pela perspectiva, isso deveria ser, mas também não acontece, né? Haja vista casos que nós tivemos agora aqui no Rio de Janeiro, preconceito racial, enfim, de homofobia, situações que estão na agenda e que as pessoas precisam ter muita atenção para isso. E a sala de aula, eu penso que é um lugar em que se deve também discutir esses assuntos que são basilares da sociedade. São assuntos que a sociedade precisa discutir. E em sala de aula o professor precisa ter esse olhar, né? E o aluno, muitas das vezes, quer discutir, quer falar, quer expor o seu ponto de vista, o seu pensamento, mas como é tudo muito engessado, né? Muito quadradinho, a gente acaba não conseguindo ter esse fórum de discussão, né? Então, penso eu que os colégios precisam ter mais atenção para essa agenda socioambiental, cultural, né? Que hoje a gente está vendo por aí. É isso que eu penso. Camilo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, foi excelente, né? Estendo o nosso convite, né, para mais assuntos aqui a serem trabalhados, a serem discutidos, como fóruns, né? E que a gente possa estar aqui trocando sempre conhecimento. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. Gratidão aqui por Uhum. estar conosco hoje. Tivemos uma intercorrência de conexão, mas isso acontece, fique tranquilo, tá? Muito obrigada. Falo para o pessoal que está aqui assistindo. Se quiserem mandar perguntas, podem mandar para o nosso e-mail, que a gente encaminha para o Camilo. Numa outra oportunidade, ele responde, a gente encaminha para vocês, tá? E assim a gente encerra hoje a nossa live de início de novembro. Muito obrigada, agora no novo horário, tá? Agradecemos muito a sua participação aqui conosco. Obrigado, gente. Um prazer, Carol, um prazer, né, desenvolvendo esse trabalho de vocês. E contem comigo, sempre estarei disponível, né? Porque essa é uma missão, né? A missão de levar conhecimento e de socializar para todos, para que todos possam ter condições, né? E acesso à informação. Isso é muito importante. Muito obrigado. Sem dúvida, nós que agradecemos. Um abraço a todos e uma ótima noite. Muito obrigada.